O sono dos egoístas. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. O Jorge me emprestou grande parte. Como você sabe, a família dele tem muita grana e a mesada que ele recebe é alta. Os mentores que acompanhavam os jovens entreolharam-se. Letícia, balançando negativamente a cabeça, falou: terão muito o que aprender ainda. Só espero que as lições que os aguardam sejam de grande valia para que não continuem reincidindo em equívocos mais desastrosos. Capítulo 13. Pedindo ajuda. Maurício, Letícia, que alegria reencontrá-los. É nossa alegria, Vitória. Como estão as atividades? Sempre intensas, Letícia, e com poucos tarefeiros. Jesus nos avisou há mais de 2000 anos, não, Vitória? Sim, grande a seara e poucos os ceareiros. Bem, fazer o quê? Temos que continuar trabalhando incansavelmente, se quisermos influenciar nossos irmãos dos dois planos às mudanças necessárias, não é mesmo? O exemplo sempre fala mais alto. Sem dúvida. Bem, já esperávamos por vocês. Mirta está chegando da Escola de Aprendizes do Evangelho. Iniciamos o monitoramento de um curso recentemente implantado numa casa espírita da região que vem atendendo maravilhosamente alunos e necessitados nos dois planos da vida. Estamos, inclusive, orientando 2 aprendizes nas primeiras funções de acompanhamento a familiares em fase de preparação para o desafio do reencarne. Trabalharão como mentores, Vitória? Questionou Maurício. Inicialmente estarão classificados como espíritos familiares mesmo para, depois de certo tempo de experiência, candidatarem-se a essas atividades mais especializadas. Como você sabe, serviço de mentor exige dedicação redobrada, disse Vitória sorrindo. E como? Eu que o diga. Enquanto os mentores amigos trocavam mais algumas impressões, Mirta chegou acompanhada de um jovem casal. Saudaram-se e a recém-chegada tratou das apresentações. Estes são Soraya e Bernardo. Iniciaram suas atividades conosco há cerca de 1 ano, aproximadamente, e já se encontram praticamente prontos para os seus compromissos no campo do acompanhamento aos futuros reencarnantes. Parabéns, amigos! Tão jovens e já dispostos ao serviço da orientação. Maurício, é este o seu nome, correto? Correto, Bernardo. Bondade sua, Maurício. Eu e a Soraya não somos tão jovens assim, aliás, ninguém o é, certo? Perguntou bem-humorado. O que são alguns bilhões de anos de evolução, não, Bernardo? Interrompeu Letícia também sorrindo. Você tem razão, Letícia. Nós decidimos manter esta nossa aparência em virtude do aprendizado que tivemos no serviço de divulgação dos ensinos do Cristo, sem as adulterações que foram realizadas ao longo dos séculos. Com isso, pudemos exercitar a determinação e a paciência, para darmos cabo das provas às quais nos submetemos quando nos encontrávamos no planeta. Mirta adiantou-se informando. Bernardo e Soraya, os nossos estagiários de hoje, tiveram uma experiência como cátaros na Europa por volta do ano 1200 da nossa era. Posso entender agora, meus amigos, a questão do aprendizado. A perseguição realizada aos cátaros por ortodoxos fanáticos, além de impor um alto custo em vidas, lutou para nos manter no guante da escuridão. Que bom que superamos esse período negro da história, não, Maurício? Completou Bernardo. Pessoal, a conversa está ótima, porém, temos muito trabalho pela frente. Conforme disse, estávamos aguardando por vocês, declarou Vitória. Sim, e como temos, nossos irmãos, Cristina e o Rodolfo, insistem em acumular mais problemas em suas vidas. Num caso ou noutro, conseguimos dissuadi-los, no entanto, eles continuam a viver no ócio e na vulgaridade. Infelizmente, apenas fazem planos sem, contudo, querer o sacrifício da realização. Disse Maurício. Sim, Maurício, é verdade. Bom, qual o quadro atual dos seus tutelados? Muito sério, Vitória. É exatamente por isso que gostaríamos da companhia de vocês, para nos auxiliarem na prestação da assistência dentro do possível, logicamente, tanto para eles como para a Mona e o Jorge.
As ações que estão sendo preparadas pelos obsessores da Cristina e do Rodolfo terão como alvo todos os envolvidos no drama abortivo patrocinado pela inconsequência do casal. Bem, pessoal, vamos ver o que pode ser feito dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Excelente, Vitória. Então, vamos em frente. Reforçou Letícia. Capítulo 14. Associação Sinistra. Ora, se não são os meus amigos afro-americanos mais brasileiros que eu conheço. Anthony, John, sejam bem-vindos. O que mandam? Zeca, viemos pedir ajuda para um novo projeto. Já deixaram a tal bruxa? De jeito algum. Ela é a parte principal deste novo trabalho, só que, no momento, temos mais algumas figuras que se associaram a ela e precisamos aumentar o efetivo, porque tem gente peso pesado na área. Quem são eles, Anthony? Um casalzinho, 2 verdadeiros idiotas, e o dono de um matadouro. Dono de um matadouro? Uma clínica de abortos, Zeca. Ah, entendi. Geralmente esses caras são acompanhados de gente poderosa. Costumam ter forte proteção. Exato. Por isso, precisamos que vocês nos ajudem com ele, porque os outros 4 eu e o John damos conta. Vejo que vocês continuam ligados fortemente à bruxa. E não vamos deixá-la até que nos pague tudo o que nos deve. Depois de sermos escravizados e mortos por ordem da maldita, na oportunidade seguinte ela nos abortou com chás e medicamentos, agora, mandou-nos retalhar. Entendo. Porém, meus amigos, noto que vocês estão despendendo uma quantidade de energia considerável para esse serviço, não? Dessa forma, como pretendem dar cabo do outro casal? Ora, Zeca, da mesma maneira, por quê? Rapaz, acorda. Estamos em outro tempo e com recursos muito mais modernos e eficazes. Não entendi. Tenho um conhecido com quem já fiz alguns trabalhos, você sabe, na base do famoso, toma lá, dá cá. O sujeito tem habilidades com a implantação de chips que são verdadeiros sanguessugas energéticos. Ele faz os implantes, depois, através de comando mental à distância, os tais chips atuam desvitalizando gradativamente a região do organismo onde estão instalados, provocando os mais diversos tipos de enfermidade. Explique melhor, Zeca. Vou usar o teu exemplo, porque já fizemos um serviço semelhante, ok. Certo. Uma fulana também expulsou um camarada nosso através de aborto contratado. Quando fomos acionadas, chamamos o técnico para nos auxiliar. Qual o nome do sujeito? Ele gosta de ser chamado de Zig. Bem, o que importa? Continuando, o Zig implantou os chips no útero da moça e deu início ao processo. A consciência culpada dela ajudou muito, sendo auxiliada pelas energias do nosso amigo que, além de ser sua companhia de longo prazo, acabava de ser expulso, de maneira cruel. Você pode imaginar o resultado, Anthony. Câncer na certa. E dos bravos, cara. Sem grande dispêndio de energia do acompanhante da mocinha, que agora está totalmente nas mãos dele. Não houve interferência de algum protetor, Zeca. E ela deu continuidade à sua vida volúvel. Porém, com o problema do aborto no seu subconsciente martelando de um lado e, do outro, o nosso amigo emitindo comandos de desagregação celular através dos chips foi uma verdadeira bomba de efeito retardado, Anthony. E quanto custa isso? Esse tal de Zig não deve fazer esse trabalho de graça, não. O custo é o de sempre, sociedade, meu amigo. Quem fornece o material para o serviço? Zig tem contatos com uns cientistas que trabalhavam na indústria armamentista quando estavam no Corpo Grosso. Vieram para cá e continuam na luta. Esse tipo de tecnologia, para eles é a base da pirâmide, coisa de criança. Como eles têm a mente voltada para ações maiores, estimulam também aqueles que chamam de alfinetes. Alfinetes, Zeca? Sim, são pequenos, mas ferem fundo, se for mantida a regularidade do uso, não é assim. Verdade, mas você conhece bem o processo todo. Esse cara lhe deu todas essas informações? Parte delas, as demais, você sabe, aprendemos observando, certo? Certíssimo. Quando podemos falar com o Zig? Agora mesmo. Ele mora perto daqui numa casa de facilidades,
falou a entidade com um sorriso cínico. Bernardo e Soraya, que estavam próximos aos mentores que observavam os diálogos, olharam interrogativamente para Mirta, que logo informou. A mente desequilibrada e afastada de Deus pode produzir verdadeiros horrores para si mesma, utilizando o próximo como cobaias. Tolos são, na verdade, porque creem que se encontram acima das leis. Usam de tecnologia avançada para a manutenção do mal que cultivam em si mesmos, atrasando a evolução dos mais simples e se comprometendo por séculos em resgates de dor e de sofrimento. O que não fariam pelo progresso, se buscassem aplicar a inteligência no trabalho do bem. No entanto, dia virá que a consciência, verdadeira e justa juíza, despertará para a lógica da vida e sua valorização. Nesses momentos, as lágrimas se farão abundantes, porém, regeneradoras. Cabe-nos orar para que esse tempo chegue logo, meus amigos. Sim, Mirta, concordamos plenamente. Respondeu Soraya. Capítulo 15. Acordos e preparativos. E aí, Zig, como você está, meu camarada? Cumprimentou Zeca de forma afetada, querendo mostrar para Anthony e John uma intimidade que não tinha com o interlocutor. Na verdade, o semblante do Zig se assemelhava a uma fuinha, com os olhos injetados de sangue. Também tinha uma proeminente corcunda, aumentando-lhe o aspecto animalesco. Fale, o que você quer, Zeca? Zig, estes dois amigões aqui, Anthony e John, estão ampliando um atendimento, e precisam de auxílio técnico. Falei dos teus maravilhosos chips e eles mostraram muito interesse, não é, rapazes? Perguntou Zeca buscando certa aprovação dos dois irmãos. Sim, certíssimo, Zeca. Respondeu John que, a rigor, sempre se mantinha mais calado. Eles já sabem o preço. Adiantei que é na velha base conhecida, caso você precise, eles estarão à tua disposição. As coisas mudaram por aqui, Zeca. Para conseguir material ficou muito mais difícil. Se quiserem, terão de trabalhar primeiro, como forma de pagamento, depois, farei o serviço. Acontece que não dispomos desse tempo no momento, Zig. Talvez outra hora, quem sabe? Em todo caso, agradeço a tua atenção. Adiantou-se Anthony na resposta. A malvada entidade, percebendo que estava a ponto de perder o cliente, tratou rapidamente de mudar sua postura, mostrando-se mais simpático. Nesse caso, vocês poderão trabalhar em paralelo. Atendo às tuas necessidades e vocês acompanham um serviço que venho prestando para um comprador. Pode ser, Zig. Qual é o trato? Preciso implantar uns chips numa fulana que se acha a tal, tremenda estelionatária que jogou seus encantos e deu um golpe num cara, que vive hoje no corpo denso. Porém, a estúpida não sabia com quem estava lidando. Ele encomendou um servicinho para um pessoal da pesada, que veio procurar os meus préstimos. Preciso de alguém que visite uma vez por dia a moçoila mantendo os chips energizados. Vocês topam? Fechado. Acordou Anthony com um sorriso satisfeito. Então, conte aqui para o velho Zig a história toda de vocês. Enquanto Anthony narrava a sua versão, os mentores, que acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos em condição perispirítica mais sutilizada, comentavam entre si. Pobres irmãos, estão, a cada dia, se envolvendo mais e mais num emaranhado perigoso, numa trama de difícil solução, disse Letícia. Concordo plenamente com você, mas, no momento, cabe-nos continuar com as observações, salientou Maurício. Em poucos instantes, Zig, devidamente informado, trazia a sua maleta com os equipamentos necessários ao perverso empreendimento. Parecendo um ridículo executivo, com as deformações que caracterizavam uma mente em desalinho, convidou. Vamos à luta, meus amigos. Já é madrugada, e tempo é coisa que não podemos desperdiçar. Bernardo, que acompanhava os mínimos detalhes daquele acordo, comentou com os demais. É um verdadeiro contrassenso essa pobre criatura fazer uma afirmação dessas. O que mais ele faz é desperdiçar o tempo da sua evolução. Meu Deus, quanto ainda teremos de sofrer para aprender que podemos evoluir pelo amor, isentando-nos da opção pela dor. Excelente observação, Bernardo. Apoiou Vitória.
A caravana infeliz dirigiu-se, então, para a residência de Cristina. Encontraram-na em sono agitado, com imagens desagradáveis de gente sendo mutilada martelando repetidamente no seu inconsciente. A culpa pelo aborto aumentava a cada dia. Zig, virando-se para Anthony e John, orientou: utilizem tuas energias magnéticas para acalmá-la. Como? Perguntou desta vez John surpreso. Sim, como? Questionou também Anthony. Nosso interesse é que ela fique pior a cada momento e não o contrário. Não utilizamos as nossas vibrações para melhorar o quadro da bruxa. Queremos que ela sofra cada vez mais. Nota-se que vocês são amadores, por isso estão tanto tempo grudados nessa idiota. Como querem que eu faça os implantes com essa agitação toda? Preciso de tranquilidade para trabalhar. Os irmãos se entreolharam interrogativamente, enquanto Zeca fazia um sinal positivo com a cabeça para que eles procedessem conforme a orientação que havia sido dada. Meio a contragosto, Anthony pediu que John fizesse a magnetização. Desta vez, foi Soraya quem observou. Incrível, ele vai beneficiar aquela a quem odeia. É momentâneo, é verdade, porém, ainda assim usará da bondade por alguns instantes em favor do seu desafeto. Muito bem observado, Soraya. Aqueceu Mirta, na esfera da bondade divina, esse pequeno gesto, mesmo que permeado de interesses pessoais mesquinhos, será levado em consideração em favor do obsessor, sem dúvida que em pequeno percentual, porém, servirá, um dia, para reduzir a dor que impõe para si mesmo, uma vez que se utiliza da vingança. E continuou a mentora. Interessante notar que o John, no fundo, é mais sensível às ondas de amor que o seu irmão, que se tornou o coordenador do empreendimento vingativo. Pode ser através dele que consigamos, no futuro, encontrar uma solução para os problemas em que estão se envolvendo, estou certa, Maurício? Sim, Mirta, é importante a tua observação, porque toda forma de fazer o bem, por mais estranha que possa parecer, sempre será o bem, mesmo que em pequena proporção e de maneira interessada, conforme você mesma observou. Capítulo 16. Aparente injustiça. O serviço escuso teve início com a imposição magnética realizada pelos dois irmãos, o que causou um relativo bem-estar em Cristina. Mas, tão logo a jovem se acalmou, Zig encetou os procedimentos com os implantes dos chips. Diminutas peças, com presilhas ao redor tal como aranhas, eram fixadas no útero do perispírito de Cristina. Ao mesmo tempo em que eram instaladas, o técnico das trevas repetia, em som quase inaudível, palavras que soavam como um mantra. Concomitantemente, utilizava o seu magnetismo, ativando os implantes os quais emitiam um brilho rápido. Maurício, seguido pelo grupo, orientou a observação dos demais mentores. Observemos atentamente como eles estão operando para que possamos agir competentemente quando for a hora. O que eles fazem parece uma verdadeira cirurgia, não, Maurício? Sim, Bernardo, e o é de fato. Os dois irmãos atuam como anestesistas e, convenhamos, o Zig demonstra uma habilidade impressionante. Caso fosse um cirurgião, poderia trabalhar no implante de próteses que, com certeza, seria muito bem sucedido. Agora, vamos procurar ouvir as palavras que ele repete. Você não passa de uma assassina cruel, que tira a vida de pessoas a sangue frio. Aceite a culpa e o castigo da enfermidade para pagar os teus crimes. Você é culpada, culpada. Cristina assimilava aquelas palavras repetidas diversas vezes, e isso por encontrarem, no seu íntimo, uma aceitação dolorosa que nascia da culpa por não ter seguido o que já sabia ser o correto. Meu Deus, quanta frieza! Não podemos intervir? Questionou Soraya um tanto aflita. Vitória foi quem alertou orientando. Minha filha, esse não é o papel do mentor ou do amigo espiritual consciente. Não podemos, pura e simplesmente, conduzir os nossos tutelados suprimindo-lhes o livre-arbítrio. Não nos esqueçamos da condição de semeadura e consequente colheita. Estamos diante de um quadro agressivo, sem dúvida alguma, no entanto, precisamos sempre analisar os motivos da presente atitude dos infelizes irmãos. Se nos deixarmos levar pelas aparências, cometeremos enganos por vezes maiores do que os que estão ocorrendo.
É exatamente por isso que a caridade exige discernimento, caso contrário, faremos intervenções inadequadas e em momentos indevidos. Ademais, não nos esqueçamos de que o Rodolfo e a Cristina estão envolvidos em erros atrozes, cuja insistência na manutenção está causando esse despertamento doloroso. Despertamento doloroso, Vitória. Como será possível? Vejo somente a vingança diante dos meus olhos. Um erro tentando justificar o outro, desabafou Soraya. Aparentemente, minha querida. Mais uma vez, alerto-os para a importância da manutenção do equilíbrio dos nossos sentimentos ao analisar quadros assim tão delicados. O facultativo experiente não suprime o desconforto do paciente, quando precisa extirpar o tumor que pode lhe ceifar a vida, não é assim. A rigor. Muito bem, então, por mais competência que tenha o cirurgião, sendo cercado de profissionais, equipamentos e drogas que o auxiliam no alívio da dor do enfermo, ele agirá com o conhecimento e as técnicas adequadas. Enfim, valendo-me de uma expressão comum, é cortar fundo, conforme a necessidade. A aparente injustiça, na realidade, é o despertamento definitivo para aqueles que insistem em viver à margem da lei. Soraya, teu coração amoroso de mãe quer, imediata e ansiosamente, tomar as atitudes de proteção, mas, neste caso, precisamos analisar qual a melhor terapia a ser empregada. Entendo que preciso controlar os meus sentimentos, sobretudo diante dessas explicações. Porém, como fica a situação do Rodolfo? Tenho a sensação de que ele sairá ileso diante daquilo que está sendo preparado para a Cristina. Somente no terreno das conjecturas, porque Rodolfo, ao ser cúmplice da sua amada, será também atingido através do sofrimento dela, dividindo a responsabilidade dos atos de desrespeito à vida que estão sendo cometidos por ambos há mais de 2 séculos. Lamentável o descontrole das nossas decisões. Quantas enfermidades poderíamos evitar, não, Vitória? É verdade, Soraya, contudo, Deus, nosso Pai, na sua bondade infinita disponibiliza o remédio, por mais amargo que seja, para nos curar no menor tempo possível. Dia virá em que não mais precisaremos da medicação, antes, praticaremos a medicina preventiva do amor ao próximo, conforme ensinado pelo médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória, isso vai demorar muito. Nem tanto, considerando os avanços que temos alcançado como seres humanos nos últimos milênios. Em breve, o homem do mundo descortinará em si mesmo a realidade da sua divindade e então, num esforço sem igual, retornará para Deus através do exercício do amor. Aguardemos confiantes. Capítulo 17. Orientações aterradoras. Encerrada a fase dos implantes, Anthony, curioso, dirigiu-se ao Zig perguntando. Notei que foi implantada meia dúzia de chips no útero da bruxa, e um na cabeça. Por que essa quantidade toda? O técnico, um tanto contrariado, demonstrando não gostar de ter o seu trabalho questionado, a princípio manteve-se calado. Mas Zeca buscou alterar o mal-estar que estava se formando no ambiente e interveio. Zig, meu camarada, o Anthony apenas busca obter mais informações sobre o teu admirável conhecimento nesse assunto tão especializado. Com empáfia, a entidade infeliz, olhando para os demais como se fossem uma turma de ignorantes imbecilizados, disse. Está bem, vou explicar alguns pontos. Inicialmente, a quantidade de chips está de acordo com a maior ou a menor resistência fisiológica do candidato e com o tempo que aguardaremos para que os resultados comecem a surgir. Quanto maior a quantidade de chips, mais rápidos serão os efeitos. Daqui por diante, todos os dias você e o John ficarão encarregados de mantê-los ativados. Como, Zig? Perguntou John que estava um pouco mais distante. Deixe-me terminar, não me interrompam. Ordenou o técnico rudemente, energizem as peças conforme vocês observaram, com o influxo magnético direto. Durante o dia, não será necessário acompanhá-la em tempo integral, bastando manter a ativação à distância através de comandos mentais. Em termos mais simples, a emissão de vibrações não precisa ser presencial, facilitando em muito o trabalho, porque sobrará tempo para cuidarem do Rodolfo, o namoradinho. Por fim, em relação ao implante no alto da cabeça, trata-se de um ponto importantíssimo,
porque é a ligação direta com o centro coronário. O chip ali instalado coordenará os demais utilizando a mesma condição apresentada por esse centro de força, que age exatamente dessa forma em relação aos outros que se encontram localizados em diversas áreas do perispírito. Entenderam, agora, o funcionamento? Sim, Zig, obrigado. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Fale logo sem rodeios, Anthony. Por que você mantinha a repetição de palavras durante a operação? Vejo que vocês não conhecem nada mesmo. As palavras estão imantadas pela energia que nos interessa. Nesse caso, funcionam como verdadeiros comandos hipnóticos. Para manter a mente da mocinha aí sob controle, vocês poderão, se quiserem, usar as mesmas palavras ou aquelas com as quais estão acostumados. Sugiro que utilizem as que acabaram de ser registradas por ela, para maior efetividade. Está certo, Zig. Respondeu Anthony satisfeito. Agora chega de perder tempo. Vamos até a casa da tal estelionatária para iniciarem a parte do trabalho que caberá a vocês daqui por diante. Na dimensão paralela, Soraya, dirigindo-se a Letícia, comentou, que doentio. Trata-se de um verdadeiro consórcio, algo extremamente bem organizado. E você queria que fosse como, minha querida? Aceitar, pura e simplesmente, que as mentes ignorantes do bem sejam estúpidas é imaturidade pura. Na verdade, elas são criaturas muitas vezes brilhantes, todavia, completamente equivocadas, comprometendo-se gravemente para o futuro, criando lesões em seus cérebros perispirituais cuja solução é complexa e prolongada. Estão em franca semeadura do mal, mas colherão, um dia, os frutos amargos do erro. Poderemos agir de alguma maneira diante desse cenário. Dentro do possível, é natural que tomemos providências. Consideremos, por exemplo, que, como os dois irmãos focarão em Rodolfo mais proximamente, teremos acesso às intervenções junto a Cristina, inspirando sua mudança de pensamentos e consequentemente a substituição de hábitos. Existe alguma chance de sucesso? Perguntou desta vez Bernardo. Sempre, desde que o obsedado se predisponha a mudar. Não nos esqueçamos de que a esperança é um dom divino em nós, portanto, mesmo nos casos mais intrincados, existem alternativas para que o bem prevaleça. É uma questão de perseverarmos com confiança em Deus, o qual atende com o mesmo amor tanto o verme, que rasteja no interior da terra, quanto os espíritos mais elevados que possamos encontrar no universo. Capítulo 18. Vingança por encomenda. Vamos acompanhá-los até a residência da moça que eles identificam como estelionatária. Perguntou Bernardo. Podemos sim. O que vocês acham? Dirigiu-se Maurício a Mirta e Vitória. Nós precisamos retornar para o complexo hospitalar, no entanto, o Bernardo e a Soraya poderão continuar com as suas observações, acompanhando-os nos próximos dias, respondeu Vitória. Os jovens exultaram com a oportunidade do aprendizado, enquanto os mentores amigos se despediam com recomendações carinhosas às valorosas companheiras. Tão logo Vitória e Mirta partiram, Maurício convidou o grupo a acompanhar os obsessores. Bernardo, um tanto ansioso, foi quem perguntou: como vamos localizá-los? Eles já saíram faz algum tempo. Pelos rastros vibratórios que deixam por onde passam. Rastros vibratórios, Maurício? Não entendo. Letícia explicará brevemente para você. Por favor, amiga. Bernardo, todos nós vibramos em determinado diapasão, o que constitui a nossa identidade. É tal como a impressão digital, que é única, mostrando similaridade, mas nunca igualdade, não é assim? Sim, Letícia. Basta que exercitemos a nossa sensibilidade para que possamos aperfeiçoá-la, utilizando esse recurso quando for necessário. O cão não tem um olfato apuradíssimo para suprir as suas necessidades. Desculpe, continuo não entendendo. Letícia sorriu e esclareceu. Nossa evolução se deu em todos os reinos da natureza. Logo, as nossas potencialidades foram sendo exercitadas no nosso caminhar, apurando-se dia a dia. Esse desenvolvimento, que a rigor acreditávamos ser primitivo, hoje, com um nível de consciência e de inteligência desenvolvido, tornarem-se recursos que podemos utilizar sabiamente, sem a necessidade de cheirar objetos utilizados por aquele que buscamos encontrar, mas,
Em vez disso, valendo-se da percepção apurada que desenvolvemos, tendo por base, por exemplo, o olfato, que nos foi tão necessário em certo período da evolução. Incrível! Concordo, meu amigo. Não se inicia rudimentarmente o exercício do amor quando a fêmea lambe o seu filhote a fim de que um dia ela seja a mãezinha desvelada. Sendo assim, por que recursos outros seriam perdidos? Perfeito, Letícia. Basta, então, que, à medida que nos desenvolvamos, as características que nos pareciam rudimentares se aperfeiçoem com o nosso esforço e constância. Daí, passamos a utilizá-las de uma forma mais sutilizada ou, por que não dizer, aperfeiçoada. É isso, não? Sim, nada é perdido. Toda conquista através da repetição solidifica em nós os potenciais divinos, conforme ensinado por Jesus, potenciais esses que utilizamos inicialmente para a nossa própria sobrevivência, mas que, com o tempo e na medida do exercício, conseguimos sublimá-los a fim de serem estendidos para o trabalho em favor do semelhante. Pessoal, vamos indo? Convidou Maurício, despertando os demais para as tarefas necessárias. Logo alcançavam a moradia do alvo prioritário de Zig. Ao chegarem à porta, divisaram uma entidade gigantesca, com ulcerações pelo corpo e uma carantonha horrível cujo padrão vibratório era de uma densidade tamanha que sequer percebia a presença dos mentores e dos jovens acompanhantes. Entraram na casa luxuosa saturada de energias deletérias, próprias de um padrão mental desequilibrado por longo período. Com efeito, entidades ignorantes circulavam no ambiente produzindo verdadeira algazarra. No sofá da sala principal, encontrava-se uma jovem de bela aparência, semidesdobrada do corpo pelo uso do álcool, cuja garrafa, ao seu lado, quase vazia, demonstrava um consumo exagerado. Se o corpo material possuía as belas características de uma genética caucasiana, a aparência do perispírito acusava o padrão espiritual em que se encontrava. Sua vibração e densidade assemelhavam-se aos presentes, sendo facilmente vampirizada pelos infelizes, que se deliciavam com os seus pensamentos eróticos e com o álcool que encharcava as suas vísceras. A cena era simplesmente repugnante. Zig encontrava-se a um canto da sala preparando os pequenos instrumentos e sendo observado atentamente pelos seus acompanhantes. Assim que separou os chips que implantaria, gritou: "Agora chega! Parem com essa balbúrdia para que eu possa trabalhar. Preciso de concentração." Algumas entidades ousaram protestar, no entanto, um deles, que parecia ser o mandante do grupo, reforçou a ordem. "Vocês ouviram, calem-se." Imediatamente o obsessor iniciou o seu trabalho sinistro, porém, desta vez, para surpresa dos dois irmãos, os chips instalados eram dispostos no rosto da jovem, sendo alguns deles implantados nos centros de força coronário e frontal. Encerrada a nefasta tarefa, Zig, um pouco mais cordial, dirigiu-se a Anthony dizendo: "Quer perguntar alguma coisa? Sim, agiremos da mesma maneira em relação aos comandos mentais. Podem utilizar as mesmas técnicas empregadas na Cristina, para que essa, bandida, possa iniciar o seu sofrimento no menor prazo possível. Por que você fez os implantes no rosto dela, Zig? Eles darão início a uma alergia enorme, com uma vermelhidão de aspecto desagradável. Causará também certa escamação, acabando por afastar qualquer interessado nos seus dotes corporais. Ela pagará pelo que fez ao protegido do comprador. Bem, a partir de agora é com vocês." "Está certo, Zig, contudo, ainda tenho que acertar contas com o médico açougueiro e a assistente. Você poderá me ajudar nessa empreitada? Escute aqui, Anthony, eu só faço serviço especializado. Primeiro, vocês terão que afastar quem está no comando lá no matadouro, depois eu entro nessa história. Aproveite que está por aqui e veja se arranja mais gente que se interesse pelos teus propósitos. Mexa-se." Enquanto Zig se retirava do ambiente, Anthony e Zeca iniciavam os contatos com o responsável pela gangue local, visando a adicionar o maior número de pessoal possível para a empreitada contra os obsessores que secundavam o facultativo criminoso. Capítulo 19. Laços de ódio. "Letícia, a cada minuto a situação fica mais complicada", observou Soraya. "Para você ver, minha querida.
Os laços de ódio vão alcançando dimensões fora de controle para aqueles que buscam a justiça por conta própria. O Anthony e o John estão, neste momento, ampliando compromissos dentro de um terreno pantanoso, aprofundando envolvimentos com espíritos que cobrarão, em pouco tempo, os favores a eles concedidos. Quando nos acumpliciamos no mal, somos prisioneiros da nossa própria ignorância. Exatamente por isso é que Jesus recomendava o perdão como fonte divina de libertação. No entanto, a autonomia no agir às vezes nos leva a certos débitos que podemos levar séculos para saldar. Sem dúvida é lamentável o que está ocorrendo. Os dois irmãos alcançarão sucesso na associação. Infelizmente, interesses compartilhados costumam fazer parcerias para o bem ou para o mal. Em poucos instantes, Anthony recebia o apoio integral do chefe da turba infeliz que vampirizava a jovem desequilibrada. Os irmãos contavam, agora, com Zeca e a sua gangue, além do novo amigo, que se identificava pela alcunha de Tigre. Feitos os planos, marcaram a hora em que todos deveriam se reunir na clínica de abortos, sendo o objetivo principal a expulsão das entidades que se acumpliciavam com o facultativo e a sua equipe. Os mentores e os jovens aprendizes acompanhavam a movimentação mantendo-se com pensamentos elevados na prece no intuito de minimizarem acontecimentos. Não tardou para os dois grupos estarem juntos para darem início às operações. Em frente à clínica, Anthony, sempre mais ousado, com os dois chefes postados ao seu lado, gritou ordenando: "Amigos do açougueiro que vive travestido de médico, desocupem imediatamente o local." Saíram do interior da clínica 8 entidades monstruosas e agigantadas, cujos corpos espirituais demonstravam a situação primitiva em que viviam. Uma verdadeira mistura de homem e gorila seria a definição mais adequada para os infelizes ignorantes. Atrás daquelas pobres criaturas, surgiu a entidade que se postara como chefe quando o Anthony tentou impetrar, sem sucesso, uma atitude agressiva contra o médico. Gargalhando estridentemente, este replicou: "Vejam se não é o Cortadinho, que volta agora com esses palhaços fazendo ameaças. Você e o teu irmão são realmente uns estúpidos crendo que sairemos daqui facilmente. Já expulsamos outros que tentaram invadir o nosso espaço depois de aplicar-lhes uma boa surra. É exatamente a mesma que daremos em vocês neste momento." Dando uma ordem direta para os seus comandados, vociferou: "Acabem com esses medíocres imediatamente." A luta se estabeleceu entre os grupos tornando-se uma verdadeira batalha campal. Anthony e John, que se encontravam mais à frente, receberam os primeiros golpes, buscando se defender como podiam e revidar na medida do possível. Apesar de os guardiões da clínica lutarem ferozmente, os grupos comandados por Zeca e Tigre, em maior número, aos poucos foram infringindo duras baixas naqueles que consideravam seus mais recentes inimigos. Em poucos instantes, os defensores chegavam à exaustão de suas forças. Os que não estavam desacordados fugiam desesperados. Imediatamente a clínica foi invadida. Encontraram completamente acuado o chefe do grupo vencido, demonstrando o terror que lhe invadia o íntimo. Tigre, aproximando-se, agarrou-o pelo pescoço e exibiu o infeliz como se fosse um troféu dizendo para os seus amigos e comandados: "Vejam como ele é corajoso, treme feito um cãozinho abandonado e com frio. O que faremos com ele, pessoal?" A pergunta assanhou os desejos primitivistas e selvagens dos mais inconscientes, que imediatamente investiram contra o prisioneiro despejando sobre ele todo o ódio que mantinham em suas mentes desequilibradas. Enquanto isso, Anthony e John sorriam satisfeitos com o espetáculo cruel que presenciavam. A atuação discreta, porém, imediata do Maurício e da Letícia não se fez por esperar. Agindo sobre Tigre, que dava mostras de maior ferocidade quando comparado ao Zeca, inspiraram-no a voltar sua atenção ao principal objetivo. Subitamente ele ordenou: "Parem! Deixem que esse covarde vá se juntar aos seus. Vamos dar início aos nossos trabalhos." E apontando para um dos seus correligionários ordenou: "Vá chamar o Zig. Diga que dominamos o local e que estamos esperando por ele. Rápido, rápido." Capítulo 20. Rede do Mal. O técnico do mal chegou à clínica ao final do expediente.
Tigre o interrogou áspero. Zig, por que demorou tanto? Você acha que eu estou à tua disposição como um mordomo? Tenho que atender vários chamados. Gente mais ansiosa. Cadê o sujeito? Está na sua sala, bebendo e cheirando. Isso será mais fácil do que eu imaginava. E a enfermeira na qual o Anthony também tem interesse. Disse para o tal doutor que ia para casa. Destaquei um acompanhante que me informou, há poucos minutos, que ela se encontra num barzinho com umas amigas. Maravilha, Tigre. Nunca vi serviço tão fácil. Anthony, que estava mais próximo, teve sua curiosidade despertada. O que torna o trabalho mais fácil, Zig. Primeiro, vamos implantar uns aparelhinhos no açougueiro e, colar, um pessoal viciado que se encarregará do resto. Depois, faremos o mesmo com a tal enfermeira. Agora me deixe trabalhar em paz. Depois eu explico o procedimento. Na dimensão sutil, Bernardo imediatamente questionou Maurício a respeito. Colar, viciados? O que ele quis dizer com isso? Zig utilizará dependentes químicos desencarnados que ignoram o estado em que se encontram, aproximando-os do facultativo e da sua assistente para vampirizá-los, estimulando o maior consumo de bebidas e drogas. Com os chips que o técnico está implantando, a ação dos vampiros inconscientes será mais efetiva. Basta somente isso, Maurício. Ficamos à mercê de criaturas que tenham interesse em nos prejudicar utilizando tecnologia avançada. É óbvio que não, Bernardo. Temos de levar em consideração o fator preponderante para que isso ocorra. Qual? Responsabilidade pelos atos. Trocando em miúdos, culpa. Esses nossos infelizes irmãos, que insistem na manutenção do desrespeito ao semelhante procurando fazer justiça com as próprias mãos, têm facilidade no uso da tecnologia de maneira inadequada em função da abertura mental que encontram naqueles que estão envolvidos nas tramas infelizes da prática do aborto, como é o caso que estamos observando no momento. Nada é acidental e todo processo obsessivo ou vampiresco tem uma razão de ser. Inclusive as obsessões oportunistas. Sim, Bernardo, bem lembrado. A semeadura é livre. Lançamos as sementes que mais apreciamos, tanto consciente como inconscientemente, e temos a colheita por condição obrigatória, não é assim? Com certeza, Maurício. O que faremos a respeito? Continuemos observando, mantendo nossos pensamentos elevados. Não nos esqueçamos de que o bem impera integralmente no universo. Mantenhamos a chama da esperança sempre acesa. A oportunidade surgirá a qualquer instante. Encerrado o serviço dos implantes, Zig deu rápidas explicações para o Anthony. John, que observava sempre calado, quando teve oportunidade, aproximou-se do irmão falando discretamente. Anthony, você não acha que estamos indo fundo demais nesse negócio? Estamos nos envolvendo numa verdadeira rede, na qual poderemos nos embaraçar de tal maneira que será difícil sairmos ilesos. Agora mais essa, John. Vai querer dar para trás? Está com medo? Onde está a tua dignidade? Eles fizeram o que bem entenderam conosco, não fizeram. Nosso problema é com a Cristina e o Rodolfo. Estamos nos metendo com gente da pesada que cobrará pelo que estão fazendo, você sabe disso. Deixe de ser moleirão, John. Não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Quer ser tratado como um pedaço de carne novamente? Olhe para as tuas cicatrizes. Não bastou ser retalhado 2 vezes? Você quer mais uma experiência dessas? É lógico que não, Anthony. Você conhece muito bem a minha opinião, no entanto, estou ficando cansado de tudo isso. Ora, John, mantenha o foco. Precisamos terminar o que começamos. Os amigos que acompanhavam atentamente o desenrolar dos fatos entreolharam-se. Foi Maurício que, dirigindo-se especificamente a Bernardo, comentou. Não disse para você que o bem sempre impera. Gradativamente, a oportunidade se abre para quem se mantém vigilante e paciente. Como assim, Maurício? Note que o John já está dando mostras de esgotamento diante do processo de vingança. A genética divina em nós, mesmo que não tenhamos consciência, age sutilmente. É impossível a manutenção constante da vibração de ódio diante da nossa própria realidade.
Somos bons potencialmente, e é exatamente por isso que nos sentimos esgotados e enfermos quando procuramos nos manter contrários à bondade, que é a nossa verdadeira condição espiritual. Capítulo 21. A proteção da prece. Algum problema, Anthony? Não, Zeca, por quê? Teu irmão está bem? Posso estar enganado, mas me parece que ele desaprova os nossos procedimentos. Algumas vezes noto que ele se mostra insatisfeito, pela forma como assiste aos serviços que estão sendo realizados. Que nada, Zeca, o John está bem. É o jeito dele assim mesmo. Relaxa. Você sabe, Anthony, que não podemos ter alguém estimulando questionamentos no meio dos meus comandados. Ou faz parte do negócio ou cai fora. Claro, pode deixar que eu falo com ele a respeito dessas tuas observações. Não era isso que você estava fazendo há poucos instantes atrás. Não, era assunto nosso. Coisas do passado, nada importante. Bem, vamos falar com o Zig. Parece que ele terminou o trabalho, convidou Anthony buscando amenizar o constrangimento do companheiro desconfiado. Zig, vejo que você encerrou os implantes. Podemos ir até os demais. Faltam Rodolfo, Jorge, Mona e a enfermeira, assistente do açougueiro. Calma lá, meu camarada. As coisas mudaram, Anthony. Farei somente mais um trabalho, porque estou com encomendas urgentes do meu chefe. Então, escolha quem será. Espera aí, Zig. Entendi que colocaríamos chips em todos eles. Entendeu errado, cara. Você quer ou não quer o serviço? Escolhe logo, porque eu estou com pressa. Anthony fez menção de atacar o técnico, no que foi imediatamente contido pelo Zeca. Ei, pessoal, calma aí. Não podemos criar dissensões entre nós. Precisamos nos manter unidos. Anthony, se o Zig não pode fazer os implantes agora, dou uma forcinha para você nos outros 3 casos. Quando ele estiver mais tranquilo, voltaremos a nos falar, certo, Zig? É isso. Escolhe logo, Anthony. Falou o técnico com ares de impaciência. Patifaria pura. Vai ter volta. Está bem, vamos atrás do Rodolfo, disse Anthony irritado e em tom imperativo. O técnico ignorou as últimas palavras de Anthony. Em seguida, partiram rapidamente. Enquanto se dirigiam até a residência do Rodolfo, Soraya aproximou-se de Letícia perguntando: essa dissensão entre eles não poderá ser usada em nosso favor. Com certeza, amiga. Num grupo de desequilibrados, a desunião é uma constante. Isso facilita em muito o nosso trabalho, porque abre brechas significativas naqueles que se sentem lesados. Mesmo que mantenham alguma ideia de revide, sentindo-se injustiçados, mostram-se carentes, o consolo, então, acaba sendo a oportunidade para o início da mudança. Como assim, Letícia? Quando sofremos alguma perda, seja ela qual for, os sentimentos entram em conflito. Ódio, revolta e necessidade de sustentação através de uma mão amiga lutam dentro de nós. Nesses momentos, a influência do amor surge preenchendo o vazio que estamos vivenciando. Uma palavra amiga inspirando a alteração de caminhos, um ente querido que se apresente, enfim, inúmeras situações, algumas muito sutis e outras mais concretas, surgem bem definidas. Nessas horas, a figura materna, ou de outra pessoa tão querida quanto, opera os verdadeiros milagres de Deus, que nunca nos abandona. São os chamados milagres da conscientização sobre nós mesmos, não, Letícia? Exatamente, minha querida. É quando se faz luz no nosso íntimo e nos candidatamos ao esforço da substituição de hábitos, escolhendo os caminhos que nos conduzem ao nosso Criador. Agora vamos. Continuemos acompanhando os nossos irmãos. A turba chegou à casa do Rodolfo fazendo verdadeira algazarra. Zeca, querendo descontrair, entrou chamando: Rodolfinho, olha quem veio te visitar. Onde você está, amiguinho? Todos nós estamos loucos para te dar um abraço. Encontraram-no no seu aposento, porém, ao tentarem ultrapassar o umbral da porta, a surpresa foi enorme. Foi como se todos levassem uma descarga elétrica de grande potência. Rodolfo encontrava-se em prece, com lágrimas que rolavam de olhos em sincero apelo.
Se por acaso existe um Deus ou Jesus, peço, por misericórdia, que me ajude nessa hora. Estou cansado de errar. Sinto que me afogo num verdadeiro mar de sangue e de lama. Tenham pena de mim, que sofro pelo erro cometido. Perdoem-me, por misericórdia. As palavras pronunciadas pelo jovem eram tão carregadas de arrependimento que uma luz azulínea descia do alto envolvendo-o completamente, trazendo-lhe refrigério e esperança. Foi Letícia quem tomou a frente dizendo: hora de agirmos. Intensifiquemos as energias protetoras em torno do ambiente, não permitindo a aproximação desses nossos inconsequentes irmãos. Todos se elevaram em prece, formando um verdadeiro cinturão eletromagnético, enquanto o Maurício adensava seu corpo espiritual, fazendo-se visível para os obsessores que, ao observarem a figura do mentor surgindo gradativamente diante deles, foram tomados de surpresa. Alguns dos acompanhantes, desconhecedores completos da sua condição de desencarnados, gritaram apavorados: um fantasma! Corram, este lugar é assombrado! Fujam! Parem, seus idiotas, voltem aqui! Não se trata de um fantasma, é um homem igual a nós! Apesar das admoestações de Zeca para alguns dos seus apavorados correligionários, o resultado foi negativo, porque muitos deles sequer ouviam a ordem do comandante. Maurício aproveitou a agitação para dizer: sugiro que vocês deem meia volta e deixem o nosso pupilo em paz. Neste momento, não existe coisa alguma aqui que atenda aos teus interesses. Zeca quis avançar na direção do mentor, quando foi impedido por Zig, que recomendou: deixa disso, vamos nos retirar, porque o amiguinho do Anthony não vai se manter nessa vibração em tempo integral. Voltaremos numa próxima oportunidade. Enquanto os obsessores se retiravam, Letícia envolvia o seu tutelado num abraço fraterno, insuflando-lhe pensamentos de coragem e de paz. Capítulo 22. Dissensões oportunas. No mínimo frustrante, eu diria. Ora, Anthony, não se preocupe. O Zig voltará para cuidar disso, não é, meu amigão? Zeca falou, querendo se mostrar simpático enquanto dava um tapinha nas costas do técnico das sombras. O obsessor especializado não aceitou o agrado, fazendo cara de poucos amigos e respondendo em seguida: vamos ver se terei tempo. Atenderei primeiro às solicitações do meu chefe, depois, talvez me encarregue do rapazola. Novo instante de discordância ocorreu entre os obsessores. Anthony investiu furioso contra o Zig, agarrando-o pelo pescoço e vociferando: escute aqui, seu prepotente imbecil, já aguentei demais as tuas atitudes de superioridade, monstro miserável. Você fará o serviço custe o que custar ou o nosso trato está encerrado, está me ouvindo? Zeca tentou impedir o confronto para que a situação não ficasse fora do controle. Gente, o que é isso? Estamos juntos na mesma empreitada. Não podemos lutar entre nós. Mantenhamos o controle. Anthony soltou o técnico, que fez menção de se recompor ajeitando os trapos que lhe serviam de vestimenta. Querendo mostrar-se senhor da situação, disse: trato é trato. Você não poderá quebrar o nosso acordo. Caso o faça, comunicarei o fato para os meus superiores, que se encarregarão da manutenção da disciplina. Como vocês dois já foram escravos, dirigiu-se também ao John, estão acostumados à chibata, que não faltará, se for necessária. Novamente Anthony investiu contra o atrevido, querendo esmurrá-lo, no que foi desta vez impedido por John, que estava mais próximo. Mais ponderado, o irmão falou entre dentes: eu te avisei que essa gente é da pesada. Cale-se você também, John. Deixe que eu me encarregue desses assuntos. Virou-se, então, para o Zig e descarregou: escute aqui, seu vagabundo, você poderá me denunciar e eu pagarei a conta. Mas não pense que ficará ileso, pois vou te perseguir o tempo que for necessário. Ou você acaba com o serviço que começou ou eu acabo com você, estamos entendidos? Amanhã passo pelo teu covil. Se você não estiver preparado para uma nova visita ao rapaz, posso lhe garantir que não vai perder por esperar. Não tenho medo das tuas ameaças. Você sabe muito bem o que fazemos com alcaguetes. Zeca mais uma vez buscou conciliar as partes. Muito bem,
Tenho certeza que assim que os ânimos se acalmarem, poderemos retomar os nossos negócios como cavalheiros. Zig, Anthony, mais uma vez eu peço que nos mantenhamos unidos. Nada de levar nossas pequenas desavenças aos nossos superiores, está bem? O técnico retirou-se contrariado, cuspindo para o lado em tom de extremado desaforo, enquanto Zeca ponderava. Anthony, você não pode agir dessa maneira. O Zig pode ser um idiota, mas é muito conceituado com a chefia. Você está querendo pôr tudo a perder e ainda me envolver nessa história toda. Mantenha o controle, meu amigo. Prometo que vou tentar, mas que ele vai terminar o que começou, a isso vai. Respondeu Anthony ainda muito irritado. A esse tempo, Tigre, que se mantivera impassível durante todos os embates com receio de se comprometer, informou. Bem, pessoal, vou andando, porque tenho muita coisa para cuidar. Anthony, você e o John darão seguimento ao trabalho junto à estelionatária, não? Pode ir tranquilo, Tigre, farei a parte que me compete. Obrigado pelo apoio. Uma mão lava a outra, meu camarada. Quando precisarmos, tenho certeza que você não nos faltará, não é mesmo? Sim, pode contar com isso. No outro plano, Maurício, que voltara à sutilização do seu envoltório perispirítico, acompanhado da Letícia e dos dois estagiários, mantinha-se atento aos acontecimentos. Foi Letícia quem quebrou o silêncio perguntando aos jovens aprendizes: perceberam como temos uma abertura importante nas ocorrências que acabamos de presenciar? Trata-se dos desdobramentos já mencionados por você, não, Letícia? Questionou Soraya. Um pouco mais, minha querida. Anthony está se sentindo injustiçado. John, por sua vez, fica mais preocupado a cada instante com o envolvimento perigoso. Já os outros dois, chefes, agora se encontram receosos que o confronto entre o Zig e o Anthony ganhe proporção afetando-lhes diretamente. Temos a oportunidade que esperávamos para agir? Perguntou desta vez Bernardo. Sim, inicialmente com o John. Assim que ele adormecer, buscaremos nos aproximar sugerindo-lhe que reflita em suas atitudes. Esperemos confiantes que ele possa abrir um pouco o seu campo mental e aceite os alvitres para a mudança no menor tempo possível, a fim de que os seus compromissos não cresçam tão exponencialmente. Capítulo 23. Convite ao amor. Quem é você, um anjo ou um demônio disfarçado? Não sou nem uma coisa nem outra, John, somente uma irmã em Cristo Jesus. Chamo-me Letícia e vim conversar com você por solicitação da Abby. Abby, minha irmã, como é possível? Ela morreu picada por uma serpente quando colhia algodão na fazenda onde éramos escravos. Devo estar delirando. Delirando, não, apenas sonhando. Será assim que você interpretará essa nossa reunião quando despertar do teu descanso. Abby espera por você há muito tempo, John. Pede que não continue nessa sanha assassina, que compromete a tua evolução e continuará adiando o reencontro entre vocês. Não creio ser possível o que você me diz. Devo estar sendo iludido por um sortilégio qualquer. Deixe-me, espírito trevoso que insiste em me enganar e zombar da minha dor. Estamos abandonados à própria sorte, tanto eu quanto o Anthony. Não é verdade, John. Temos Deus como nosso Pai e Ele não abandona qualquer das suas criaturas, encontre-se ela no grau que estiver. O Senhor, que é bondade absoluta, cuida de cada uma com a dose adequada do seu amor. Afaste-se, já disse. Você não pode fazer isso comigo. Como posso crer que não se trata de um embuste? Veja por você mesmo. Letícia plasmou no ambiente a imagem em movimento da Abby, um recurso semelhante ao da aparição tangível. Em poucos instantes, a mensagem da cativa de outrora se fez ouvir. John, meu irmão querido, não lute contra a tua própria natureza. Permita que o amor, a bondade e a luz, que se encontram em você, possam resplandecer. Recorde-se de Jesus, que nos ensina a perdoar e a se libertar do veneno do ódio que nos encarcera em nós mesmos. Em nome do Altíssimo, dê uma chance para você ser feliz. Lentamente, a imagem foi se desvanecendo, deixando o ambiente com um perfume suave de jasmim. John, atônito e com o rosto lavado em lágrimas, disse:
Meu Deus, este perfume é da flor predileta da minha irmã. Como tudo isso é possível? Por agora isso não importa, John, mas sim o que você poderá fazer por sua vida daqui por diante. Peço que reflita e peça a Jesus, nosso Senhor e Mestre, que o auxilie a encontrar novos caminhos. E Anthony, o que será dele, senhora? Cada um constrói o seu destino, John. Procure auxiliá-lo dentro das tuas possibilidades. No entanto, caso ele não aceite, saiba que o nosso Pai cuidará dele, despertando-o no momento adequado sem lhe ferir o livre-arbítrio. Fique na paz do Senhor. Letícia foi sutilizando a sua forma e gradativamente desaparecendo da frente do emocionado John, que imediatamente despertou num sobressalto, guardando em detalhes o encontro com a bondosa mentora. Bernardo, vivamente impressionado, dirigiu-se a Maurício com uma expressão de profundo questionamento. Entendo o teu interesse, meu amigo. Como pode ser produzida a imagem e os demais detalhes para o contato tão significativo com a Abby e o nosso irmão John, não é isso? Exatamente, Maurício. Letícia é portadora de qualidades excepcionais dada a evolução alcançada. O contato com a Abby, que se encontra presentemente reencarnada, não apresentou dificuldades de monta. Não nos esqueçamos de que não estamos isolados no universo do Senhor. As ligações através do amor ou do ódio, de acordo com as preferências de cada um, criam laços fortes e indestrutíveis. No caso do ódio, será ele também o ensaio para o amor, por se tratar de ligação desequilibrada a princípio, mas que, chegando o dia, se transubstância para a realidade única de todos nós, que é o amor verdadeiro. Como vimos, as imagens projetadas em dimensões próximas à realidade foram produzidas pela própria Abby, com o auxílio da Letícia, através do desdobramento natural durante o sono reparador. Paralelamente, a nossa amiga, com a experiência que tem, influenciou a irmãzinha do John a acessar o seu subconsciente profundo, retirando daquele arquivo imortal as recomendações já realizadas em algum momento pós-desencarne do nosso irmão, quando este foi executado na fazenda onde se encontrava cativo. Como assim? Bernardo, Abby é um espírito com maior evolução, quando comparada aos seus irmãos. Ambos receberam dela o convite amoroso para o perdão e o prosseguimento da caminhada. Contudo, o desprezo do alvitre e consequente demência no ódio os conduziram à situação onde se encontram atualmente. Como existem recursos para retornarmos ao caminho do bem, tendo o Evangelho de Jesus como norte para as nossas vidas, não é, Maurício? E comumente, não generalizando, claro, insistimos em continuar ignorando o seu iluminado convite, querendo gozar uma existência inteira sem a responsabilidade de nos reconhecer como espíritos, relegando a oportunidade do exercício do amor para depois. Quase sempre, para depois. Capítulo 24. Dias iluminados. Anthony, gostaria muito de falar com você sobre um sonho que eu tive na noite passada. Sonho. John, há muito trabalho pela frente. Não temos tempo para divagações sobre sonhos. Ora, faça-me o favor. É sério, Anthony. Acredito que possa ser uma mensagem importante para nós dois. Que coisa, meu irmão. Você nunca foi de acreditar nessas bobagens. O que está acontecendo com você? Está perdendo o direcionamento? Ao contrário. Acho que nós é que estamos nos perdendo, Anthony, nos associando com pessoas que poderão nos causar mais mal do que de fato nos ajudar nos nossos propósitos, os quais, sinceramente falando, já tenho dúvidas depois dessa noite. Apesar da impaciência do Anthony, este, não querendo desgostar demasiadamente o irmão, decidiu ceder. Está bem, do que se trata afinal? Sonhei com a Abby. Com quem? A Abby, Anthony, ela mesma. Foi tão real, que após vê-la acompanhada por um anjo despertei num sobressalto. O que ela disse que te deixou tão apreensivo, John? Que nós deveríamos abandonar esse empreendimento vingativo no qual estamos metidos, libertar-nos do ódio e perdoar, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você está delirando, meu irmão. Perdoar é para os covardes que não têm sangue nas veias. Que Jesus, John, aquele que éramos obrigados a aceitar, quando todos os escravos se encontravam reunidos aos domingos pela manhã na fazenda para ouvir aquele crápula do Rodolfo ler a Bíblia, buscando a nossa salvação.
Sim, porque nós não passávamos de demônios para eles. Era o único momento que tínhamos de descanso naquela existência miserável. E a Abi, que morreu jovem e somente pode conhecer o trabalho pesado, a chibata e o abuso cometido pelos capatazes. Como perdoar esses malditos, que nos tratavam como cães? Nunca. Não permitirei que um sonho tolo como esse teu nos afaste do nosso alvo. Recomponha-se, John, e tire da cabeça essa bobagem. Anthony, confesso sinceramente que estou esgotado com tudo isso. Quero me retirar desse imbróglio todo. O quê? Você vai querer me abandonar numa hora de tanta importância, quando estamos prestes a liquidar com aquela bruxa miserável? Não permitirei que se amedronte e fuja como um animal assustado. Estou decidido, Anthony, e peço que me acompanhe. Não darei continuidade a essa loucura que está me consumindo. Anthony, perdendo o controle, partiu para a agressão, esbofeteando o irmão várias vezes e gritando: reage, covarde miserável, ou vou te espancar até que você sangre e desperte dessa demência em que se encontra. Não reagirei contra você, Anthony. Pode me bater até que lhe faltem forças, mas não lutarei contra quem eu amo. As palavras surtiram um efeito imediato no agressor que, largando seu irmão, disse cabisbaixo: sinto muito pelo que disse e o que acabei de fazer. Porém, a partir de agora, peço que se afaste de mim, pois não abrirei mão dos meus propósitos. De todo modo, respeitarei a tua decisão. Vá, desaparece da minha frente. Sinto pela nossa separação, Anthony. Todavia, saiba que onde estiver, meus bons pensamentos estarão sempre com você. Adeus. Os mentores imediatamente envolveram os dois irmãos em energias de paz e de equilíbrio, enquanto Letícia informava: vou adensar o meu corpo e assim que o John se afastar, farei um contato direto. Excelente ideia, Letícia, reforçou Maurício. John se retirou do local com o coração aos saltos. As lágrimas corriam dos seus olhos não somente pelo que acabava de ocorrer, mas, principalmente, por estar se sentindo completamente perdido. Subitamente a pobre entidade divisou a figura da Letícia, que já se encontrava com o perispírito devidamente adensado. Surpreso, caiu de joelhos rogando: agora vejo que não se tratava de um simples sonho. Ó, anjo do Senhor, tem piedade de mim, que sofro amargamente pelos crimes cometidos. Socorre-me, por misericórdia. Letícia, abaixando-se ao lado do rapaz, falou brandamente: nada tema, John. Nenhum de nós está abandonado. Não busque autoflagelar-se através da culpa, confie em Deus e no seu amor. Levaremos você até a querida Abi. Com o tempo, tudo será esclarecido e as oportunidades de corrigir os enganos cometidos surgirão como bênçãos do Senhor, na forma de tratamento das chagas do egoísmo e da ignorância, para que um dia possamos gozar a existência real ao lado de Jesus e do seu amor. Vamos, meu irmão, dias iluminados de trabalho e refazimento te aguardam. Capítulo 25. Reencontro singular. Conforme prometido, John, aqui está a Abi. Ela se encontra em novo corpo. É um bebê, uma menina. Sim, John, ela reencarnou recentemente. Mas podemos falar com a sua irmãzinha, bastando que utilizemos o nosso magnetismo de maneira diferente. Como, senhora? Você poderá me auxiliar na tarefa. De agora em diante, trabalharemos com os mesmos recursos, porém, dosados para o bem. Vamos aplicar energias nos centros vitais da Abi. Isso vai auxiliá-la no seu desdobramento, fazendo com que acesse a sua personalidade anterior. Ela não reencarnou depois da experiência em terras americanas, sendo, dessa forma, mais fácil atingirmos os nossos objetivos. Eu que usei dos meus recursos para prejudicar, será possível que consiga reverter tal situação? Como não, John? O que diferencia a aplicação de energias desequilibradas ou balsamizastes é somente a nossa intenção. Quando aplicadas com amor, alcançamos resultados benéficos para nós mesmos e para os nossos semelhantes, sendo o contrário também verdadeiro e comprometedor. Vamos lá, inicie comigo as irradiações elevando os teus pensamentos de gratidão a Jesus e recordando da Abi nos momentos felizes em que vocês estiveram juntos. São tão poucos, senhora. Mas suficientes, meu amigo,
para fazer as ligações puras do amor e reviver momentos abençoados por Deus. À medida que a Letícia e o John envolviam o delicado corpinho que a Abby envergava na presente existência, uma espécie de massa branca levemente acinzentada se fazia visível pairando sobre a menina. Gradativamente, ela foi sofrendo as modelações e surgindo diante do surpreso John a figura querida da sua irmã. Desdobrada e consciente, Abby falou: John, meu querido, quanto tempo esperei por esse momento, quando poderíamos nos encontrar nas bênçãos de Jesus. Minhas preces foram atendidas. Lágrimas de emoção e felicidades banhavam os rostos de ambos os irmãos naquele reencontro inesquecível. Abby, perdoe-me e me ajude a ser diferente daquilo em que me transformei. Não se repreenda, irmãozinho, porque o nosso Senhor e Mestre saberá cuidar de todos nós. Haveremos, em breve, de nos reunir sob o seu amor inesgotável. Que ele seja sempre a tua inspiração. Até breve. Encerrando o ligeiro diálogo, a imagem da Abby foi se dissipando suavemente. O rapaz, procurando controlar sua emoção, perguntou: o que será de mim agora, senhora? Iremos para o Complexo Hospitalar Bezerra de Menezes para que você seja inserido num tratamento intensivo. Provavelmente, dentro de um mês você esteja em condições de trabalhar conosco. Trabalhar? Sim, e por que não? Você poderá ser de grande valia para as tarefas que nos aguardam. Eu, senhora, não passo de um simples criminoso que até instantes atrás só vivia voltado para a vingança. Os nossos desacertos também são experiências, John. Escolhemos aprender da forma mais difícil e exigiremos de nós mesmos o trabalho reparador, pelos danos causados a terceiros. Isso pesa em nós até que nos sintamos quites com a nossa consciência. A senhora disse: conosco. Com quem mais poderemos contar? Com aqueles que acompanham todos os que estão diretamente envolvidos com você, o Anthony, o Rodolfo e a Cristina. Quando chegarmos ao complexo, eu farei as apresentações. Podemos partir, e a Abby, quem são os responsáveis por ela? Não se preocupe, tua irmãzinha conquistou inúmeros amigos nas reencarnações anteriores pela bondade exercida com muito sacrifício em favor do próximo, estendendo também suas ações quando se encontrava na dimensão espiritual. É uma trabalhadora incansável do Cristo. Você poderá visitá-la sempre que quiser após o seu tratamento. Está bem assim? Sim, senhora. Não sei como agradecer. Não me agradeça, John. Dirija a tua gratidão para Jesus, que nos assiste como um verdadeiro pastor, cuidando e amando as suas ovelhas.